E aí, galerinha, vamos para nossa aula hoje, né? Bem, no texto de hoje, o qual eu passei a semana passada para vocês, é um texto de 3 autores, né, sendo Sérgio Reis Coelho, Paula Josiane Almeida e Kátia Kozik, né? São 2 autoras e um autor. Aqui eles trazem um apontamento sobre o método empregado por Pierre Bourdieu nas ciências sociais, né? E a sua reflexão e a sua repercussão no âmbito judiciário. Eles trazem que a perspectiva de Bourdieu é uma perspectiva estruturalista, né? E em seu pensamento, eles consideram que o método utilizado por Bourdieu é o método hipotético-dedutivo. Nesse método, como metodologia, como possibilidades de colheita de dados, ele traz a etnografia, o levantamento de dados e as entrevistas. São mecanismos, né, de coletar dados que Bourdieu traz para a sua pesquisa. Eles compreendem que Bourdieu entendia que não faz sentido nenhum desconsiderar os seres humanos como pertencentes ao sistema social e explicar o funcionamento da sociedade com base em teorias sistêmicas, partindo da concepção de complexidade social. Ou seja, Bourdieu ele trabalha uma perspectiva da estruturalista, certo? Ali como Lévi-Strauss, nessa concepção que traz o conceito de estrutura no âmbito de estruturação da sociedade. No entanto, Bourdieu ele vai utilizar de determinados mecanismos e de um diferencial para a produção do seu pensamento, para a análise social da qual ele se propõe a fazer, né? A sociologia para Bourdieu, ela tem por tarefa restituir aos homens e mulheres o sentido de suas ações, né? Sendo um instrumento de libertação e conquista. Bourdieu ele não concebe a sociedade com um olhar de cima para baixo, nem um olhar de baixo para cima, mas ele compreende a sociedade em um sentimento, numa perspectiva de uma proporção no qual tanto há forças estruturantes, certo? Como há, por meio dos agentes dessa estrutura, a possibilidade de mobilidade, de movimentação e de transformação do seu cotidiano, da sua vida social, certo? A sociologia, na concepção de Bourdieu, é uma ciência que deve trabalhar a serviço da coletividade, esclarecendo o porquê, o como e principalmente quais as consequências dos atos que são realizados pelas forças antagônicas no campo social. A gente vai perceber aí no ambiente que nós vivemos no Brasil, por exemplo, e não só no Brasil, mas de uma forma globalizada, fortes influências, fortes lutas de campos que disputam aí a hegemonia e um consequente conflito social, um conflito de classes, um olhar distinto do ser humano, dessas questões sociais, dessas questões da elite dominante que impõe um certo pensamento, uma certa forma de agir diante da sociedade. Isso fica muito claro, principalmente, fica muito explícito
na conjuntura atual do Brasil, por exemplo, né? Nós vimos esse reviravolta, inclusive no mundo, a partir, né, desde a Europa aos Estados Unidos da América e fechando aqui com a nossa conjuntura política. Por exemplo, uma conjuntura em que nega o conflito de classe e busca não mediar conflitos, mas busca cada vez mais acirrar um conflito, certo? Considerando que a população, que os menos pobres, né, ou que os mais pobres, eles são responsáveis por um declínio social, né? Considera-se que, como no discurso, como nas falas do próprio presidente da República, considera que no Brasil quem sofre não são os operários, não são os trabalhadores, não é o povo que está desempregado, mas sim os empresários que segundo eles pagam muito impostos, e que segundo eles ficam à mercê dos operários, né, dos trabalhadores. Um olhar da elite sobre a população, sobre o povo. E nós vimos aí nesse contexto, por exemplo, os conflitos étnicos raciais cada vez mais aflorando dentro de um contexto social do qual nós vivemos, né? Uma estrutura que se foi construída desde os tempos mais remotos. O próprio Brasil, como nós já discutimos em algumas circunstâncias, em algumas situações, a própria história do Brasil, ela é repleta dessas contradições, né, desse contexto de desigualdade social, né? O Brasil, quando ele foi ocupado, invadido, né, colonizado pelos estrangeiros, embora o primeiro contato com parte dos indígenas parte dos nativos foi por meio dos escambos, mas logo desses escambos se transformou no exercício de poder e de força do europeu branco aos nativos indígenas peles vermelhas, né? Dentre essa dominação do europeu no Brasil, nós vimos então aí a constituição de uma tentativa inicial de escravização do índio. Logo em seguida nós tivemos a escravatura dos povos negros em África, né, inclusive como tráfico negreiro, um crime humanitário, com grandes repercussões, inclusive em nossos dias. E essa estrutura ela foi instituída dessa forma, no qual o próprio Brasil tivemos grandes terras, um imenso latifúndio dado para um grupo de pessoas, né, para uma única família. Quando dividimos o Brasil, né, nas 6 Marias, certo? E dessas 6 Marias não houveram até hoje efetivamente uma reforma agrária no país, e os conflitos por terra se alastram até os nossos dias, né? Consideramos nisso a própria escravatura no Brasil, onde negros foram escravizados em sua terra natal e trazidos, né, desenraizados. Todo um processo, né, de desvalorização ou inclusive de desumanização de um determinado grupo social. Então, toda uma estrutura montada
a qual levou a uma violência mais do que simbólica, inicialmente uma violência física, uma violência direta, e posteriormente essa violência foi se instituindo, se constituindo, no qual se transformou nessa violência simbólica, né, que vocês vão ver que é um dos que nós vimos aí no texto, que é um dos conceitos de Bourdieu, essa violência simbólica, né? Para Bourdieu, essa violência simbólica é uma dominação que é imposta pelos detentores do capital específico, do campo em análise, no caso aqui que nós estamos buscando uma análise em relação à estrutura brasileira, né, o campo político, social do Brasil, gerando uma situação em que aquele que sofre a violência contribui para a condição, pois a entende como legítima, como correta, né? Nós vemos aí, principalmente numa estrutura, na conjuntura atual, levado pelas crenças religiosas ou pelas crenças políticas, ou por uma negação do outro, como essa estrutura, como as pessoas que estão nessa conjuntura atual defende que a escravatura foi benéfica, né, porque trouxe a salvação da alma do negro, né, com toda a violência que o negro sofreu, e inclusive essa violência toda é trazida por atores, né, por agentes, né, negros nessa conjuntura. Muitos desses negros que atuam desta forma, vendo uma oportunidade num momento crítico, né, de retirada de direitos, né, de retrocesso nas políticas sociais, nas políticas trabalhistas, nas políticas humanitárias dentro deste país. E esses atores, esses agentes, eles agem de uma forma a considerar legítima esse tipo de dominação, do branco salvador, né, tanto da pátria como das almas dos seres viventes, né, dos negros e dos indígenas. E aí a gente pode ampliar também para a Ásia, né, que a dominação europeia na Ásia também foi incisiva, né, se caracterizando aí um domínio, né, epistemológico, um domínio cultural, um domínio psíquico, né, um trabalho na psique, trabalho de subjetividade constituída nesses âmbitos desses processos, né. Então uma das perspectivas de Bourdieu, né, é que a sociologia é uma ciência que deve trabalhar a serviço da coletividade, esclarecendo o porquê, o como, as consequências dos atos que são realizados pelas forças antagônicas no campo social. Quais são os atos, né, de um presidente ou de um líder de um Estado, um líder de Estado doente, sabendo de uma pandemia, né, se dirigir a um local público, sendo que é cada vez mais solicitado que as pessoas se abstenham de sair, né, que fiquem em reclusão dentro de casa, para assim cuidar melhor de sua perspectiva de saúde. A perspectiva de Bourdieu, né, é uma perspectiva de teoria e prática, né? A sua perspectiva, a ideia de Bourdieu é que a teoria e a prática elas têm que caminhar juntas. Você mergulha nas teorias, você busca compreender o que já foi produzido no campo da ciência, no campo das perspectivas que aí já se tem. Você se nutre com todo um arcabouço, todo o acúmulo. Bem, nessa segunda parte eu vou falar sobre outras questões
né, do Bourdieu, da sua busca em si, né? Aqui, dentro das suas buscas, ele busca desvendar mecanismos de reprodução que legitimam as diversas formas de dominação. Como no vídeo anterior eu falei um pouco em relação, trouxe a questão étnico-racial, a questão negra em si, dentro dessa perspectiva bourdieusiana de legitimação, de disputa de alguns negros que se propõem a fazer certas afirmativas, se oportunizando do contexto para sair-se bem financeiramente, ou então de alguma forma aparecer, né? Neste momento aqui a gente vai tratar um pouco sobre essas buscas, né? Sobre essa busca de Bourdieu, né? O porquê, né? Nos sujeitamos, né? Porquê existem essas diferenças sociais, né? Essas questões todas. Então ele busca desvendar mecanismos de reprodução que legitimam as diversas formas de dominação. E aí quem está fazendo comigo, por exemplo, a sociologia da educação, está vendo a reprodução de Bourdieu, né, a escola como um mecanismo dessa de reprodução, não é? de reprodução do status quo, de reprodução do domínio legitimado aí por uma sociedade, né? Bourdieu, né, ele tem na perspectiva de Bourdieu, ele, longe de excluir as perspectivas, ele assimila formulações e conceitos de outros autores, principalmente dos autores clássicos da sociologia, como Marx, Durkheim, Weber, Bertrand, e aí ele absorve essas ideias, porque na sua perspectiva, a perspectiva de Bourdieu, há uma distinção entre rigidez e rigor, né? Quando você traça um caminho rígido, esse caminho rígido tem a tendência a se ruir, né? A quebrar-se. Quando você vai constrói uma perspectiva com rigor e não com rigidez, você pode usufruir de diversos instrumentos que vai enriquecer a sua pesquisa. E enriquecendo essa pesquisa, você vai ter uma melhor condição de elucidar os fatos ou responder à questão que você busca em sua problemática, né, em sua problematização. Dentro um dos conceitos, aí você vê o conceito de dominação, né, de Weber, no qual o Bourdieu ele vai trabalhar essa questão esse conceito de dominação. Você vê aí essa questão da inculcação, né, das ideias exteriores da cultura no indivíduo, mesmo que o Bourdieu, no caso, já dá ao sujeito, aos agentes, uma margem de legitimação ou de refutação desse sistema. No entanto, a maior parte acaba legitimando a dominação que está em Weber. O conceito de capital, né, no qual ele extrai esse capital de Marx, e ele vai, em sua teoria, levar esse conceito a uma polissemia, né? No qual o capital para ele não é apenas o capital financeiro, mas aí você vai encontrar o capital cultural, né? O capital simbólico, entre outros capitais que ele vai estar configurando aí na sua obra, no seu trabalho. Então ele vai fazer esses trabalhos aí nessa concepção de teorias e categorias analíticas, né?
fundamentado especificamente num setor da teoria do estruturalismo, né? Compreende-se aí que na França, na década de 1950, por sinal, o estruturalismo era uma força. Então, a sociologia, a antropologia, a partir da antropologia, a sociologia francesa, ali por 1950, estava realmente com um predomínio do estruturalismo. O estruturalismo é o método, o procedimento que faz uso do conceito de estrutura em um dos seus sentidos mais esclarecidos, né? Diferente do estruturalismo de Lévi-Strauss e de outros, o Bourdieu, que embora ele aceite a existência de estruturas objetivas, ele traz uma ideia de que são independentes o estruturalismo, né, a existência de estruturais objetivas, que são independentes da vontade e são inconscientes. Bourdieu ele traz a ideia do agente, né, do agente em si, nessa perspectiva, nessa construção aí, né? Enquanto Lévi-Strauss e outros desconsidera, né, não percebe como a influência, os agentes, como uma realidade estética, né? Eles percebem como a estrutura como uma realidade estática, né, que a estrutura impõe e os agentes têm que considerar essa circunstância. Bourdieu já considera que Então, estruturalismo é o método ou procedimento que faz uso de conceito de estrutura em um dos sentidos esclarecidos. Bem, na perspectiva estruturalista de Bourdieu, os agentes sociais e as relações de forças que eles estabelecem entre si condicionam e são condicionadas pelas estruturas que orientam a vida social. Ou seja, não é só a estrutura que condiciona o sujeito, né, o indivíduo, nem só o indivíduo que condiciona o sujeito, nem tudo são as nossas vontades, nem tudo é a vontade da estrutura. Digamos assim, que a gente lembra aí do Karl Marx, né, que o homem faz a sua história, mas não as fazem como querem, nem como pretendem. Elas fazem como as condições nos é permitida, né? A margem aí. A concepção de estrutura como dinâmica. A concepção de estrutura de Bourdieu é uma estrutura dinâmica, ela se transforma, ela se molda, né? Ela molda e se molda. O conjunto de relações históricas produto e produtora de ações, né? As condições históricas, relações com relações históricas, a forma com que as coisas foram constituídas ao longo do tempo, acumuladas, transformadas socialmente, certo? Produto e produtora de ações, condicionada e condicionante, né? Essa relação de sofrer influência e fazer influência, né? Ser condicionado e condicionar a vida social, né? Deriva da dupla imbricação entre as estruturas mentais cognoscíveis, dos agentes sociais, e as estruturas objetivas, né? O mundo dos objetos constituído pelos agentes, né? Pelos mesmos agentes, né? Essa construção social, né? A construção de que não é dado, né? Não é uma estrutura, não é uma força transcendente, mas é uma força social que se constrói as ações, né? Da vida, né? Os conceitos, dados estatísticos e pesquisa de campo que orientam as explicações sobre as inter-relações entre os agentes e destes com as instituições. Bourdieu ele
trabalha essas questões muito bem alinhada, muito bem relacionada e amarrada uma questão para com a outra questão, de uma forma que as coisas elas vão procedendo fortemente e sucedendo assim as suas explicações sobre o cotidiano, sobre as ações sociais, sobre os agentes sociais e essa teoria prática, essa prática teoria, né? Ele vai na teoria, ele pesquisa, busca dados estatísticos, constrói esses dados, formula esses dados estatísticos, visualiza através dos conceitos formulados por si, experimenta esses conceitos na prática e aí vai se constituindo a teoria e a bourdieusiana, né? Bourdieu ele foi um marco, né, do século XX para o século XXI, constituindo-se aí diante da crise epistemológica das ciências sociais, da sociologia, ele migra, né, da filosofia para as ciências sociais, para a antropologia e para a sociologia, posteriormente, e se constituindo, se estabelecendo e se tornando um visionário que conseguiu fazer transformações, né? Ele não foi apenas um cientista social, mas ele constituiu assim um aparato de... Bem, de volta, dentre os conceitos primários, Bourdieu ele estabeleceu alguns conceitos, né? Os conceitos primários, né, que servem como pano de fundo das teorias, e os conceitos secundários que permitem o desenvolvimento de suas ideias principais, né? E aí você pode ter aí o hábitos, né, como um conceito primário, certo? E digamos assim, nós podemos trazer o illusion, né, como um conceito secundário, né, que vai permitir o desenvolvimento dessas ideias, da ideia principal de hábitos, por exemplo, né? A illusion, né, dentro deste contexto, dessa perspectiva bourdieusiana, né? O conceito de hábitos para Bourdieu, ele enfatiza a dimensão de uma aprendizagem do passado, né? Enfatiza a dimensão de um aprendizado passado como um modus operandi, ou seja, como disposição estável para se operar numa determinada direção. Com a repetição, cria-se certa connaturabilidade entre sujeito e objeto, no sentido de que o âmbito se tornava uma segunda dimensão do homem, o que assegurava a realização da ação considerada, né? Através da estrutura, através da construção dessa estrutura construída socialmente, né? As pessoas vão assimilando as disposições pertinentes da cultura, que vai com naturalidade, né? Uma naturalização dos símbolos, né, representativos de determinadas culturas e determinados conceitos trazidos ou dialogado com as estruturas, certo? O hábitos ele refere-se à maneira de perceber-se, julgar e valorizar o mundo, bem como ao modo como a gente comporta-se e age, sendo um modo próprio e particular de apresentar-se na realidade social. E essas apresentações elas se dão exatamente por essas por essas produções, né? Essas questões mais por essa assimilação que ele vai compreender como hábitos, né? Essa forma de se portar diante da naturalização, ou do termo que os autores aí usam, connaturabilidade, né? Entre sujeito e objeto, né? As coisas passam a ter uma conotação, né, de natural, né? E assim se compreende.
né? Outro conceito fundamental para Bourdieu é o conceito de campo. O campo significa a existência de um sistema de forças objetivas, um espaço onde os agentes neles inseridos encontram-se em uma situação de potencial conflito, decorrente das relações que se estabelecem nesses dentro do campo. Aí como campo nós podemos ver o campo educacional e as disputas, as potencialidades de conflitos existentes entre eles. Nós podemos ver aí uma concepção de mundo nas perspectivas clássicas e nas perspectivas progressistas, né? O liberalismo e o progressivismo, né? nesse contexto situacional, que há um conflito grande, né? Na própria história da educação no Brasil. Nós vimos desde da Ratio Studiorum, passando pelas cartas régias, chegando às LDBs, as bases curriculares nacionais, uma disputa, uma conflitualidade dentro deste campo da educação, que ela não se encerrou no passado e não vai se encerrar agora no presente. E aí nós podemos averiguar neste campo, né, da educação, as diversas correntes, as diversas forças, a forma com que as quebras de passo, as pessoas que se aproximam, que se distanciam deste campo que é chamado de educação, né? As potencialidades, a falta de potencialidade, né? Uma falta de perspectiva. Muitas vezes se assume aí apenas, vamos trazer aqui o conceito de Paulo Freire, né? Uma ética apenas de mercado dentro deste campo da educação, onde muitas vezes o próprio Paulo ele traz uma perspectiva diferente da ética universal humana, uma educação, um campo, que esse campo de educação seja mais humanizada, ou melhor, seja humanizada, não seja mecanizada, né? Que nós não viemos a produzir, como diz o professor Fernandes, as maquininhas, né? Mas que possamos trabalhar para trazer para a realidade, para esse chão do campo da educação, uma educação mais racional. Outra vem a educação mais humanista, e assim esse campo ele vai sofrendo essas tensões, essas conflitualidades, toda uma potência de discussão. Aí chega aí um grupo sem uma fundamentação, só descarta tudo que se tem, mas não tem uma propositura de educação fundamentada, pensada para a educação no Brasil, até porque vem de uma perspectiva de que a educação, de desvalorização da educação e dos profissionais desta educação, né? E que neste campo se produz as ideias de se constituir um campo, e aí se constituem grupos que vão nessa direção de enfrentamento e constituição de uma educação reflexiva, uma educação crítica, uma educação progressiva e fundamentada na formação do homem, né? Na formação do ser humano, se instituindo como um ser, como uma pessoa, né? E essa é uma das perspectivas. E um outro conceito muito valorizado e muito conhecido de Bourdieu é a violência simbólica. Essa violência simbólica é uma dominação que é imposta pelos detentores do capital específico do campo em análise, né? Se a gente for analisar a família, nós vamos ver o pai como o patriarca, né? Como o detentor dessa dominação, né? Ele domina aquela família, e pelo domínio que ele tem na família,
muitas vezes eles vivem uma situação mais privilegiada, e muitas vezes se acham no sentido de constituir uma postura muitas vezes impositória, autoritária, né? Ah, ah, e essa violência, ela gera uma situação em que aquele que sofre a violência contribui para a condição, pois a entende como legítima, como correta. Foi o caso da primeira parte, no qual eu coloquei a situação em si do negro, né, do negro no Brasil, daquela Índia que aceitou coordenar a COPI, né, a Coordenação de Política de Promoção da Igualdade Racial, em um governo que nega os direitos, que luta contra, por exemplo, a demarcação de terra indígena, quilombola, e ainda assim determinados atores, determinados agentes servem, né, como marionetes, né, legitimam essa forma de imposição de poder de um determinado grupo, do grupo dominante. E aí nós vimos essa violência simbólica, por exemplo, nas posturas, né, direta ou indiretamente relacionada com o nazismo. Digamos assim, recentemente nós tivemos aí uma propaganda literalmente classificada como uma propaganda nazista, imitada em todos os detalhes as propagandas de Hitler e de seu grupo, né? Então, essas perspectivas, né, essas violências que acabam sendo legitimadas por aqueles que sofrem, né, essa violência numa sala de aula, as imposições de um professor, né, as imposições de uma coordenação, porque sempre eles sabem o que é melhor, eles sempre sabem o que estão fazendo.